E gatos do meu coração, Sandrinho Sandroca, aqui. Vamos lá então falar de cosseno no ciclo trigonométrico, tá? Pessoal, como a gente tava falando com seno, praticamente a mesma coisa, tá? Eu tenho um ciclo trigonométrico, conforme a gente já viu, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Leitura inicial sempre daqui. Então, um ângulo alfa qualquer aqui, tá? E vou construir um triângulo retângulo fazendo da seguinte forma, do mesmo jeito que eu fiz para seno. Vou com um ângulo alfa qualquer, tá? Nesse caso, no primeiro quadrante, para a gente iniciar o raciocínio. Quando ele bate, né, no ciclo, na circunferência trigonométrica, eu desço de forma que esse segmento faça 90 graus, né? Com o meu lindo e amado eixo X, que é o eixo das abscissas, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, como eu estou dentro do ciclo, esse cara vale 1, tudo bem? Esse cara vale A e esse cara vale B. Vou voltar um pouquinho na anterior. Olhando para o triângulo retângulo, o seno de alfa seria o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. E o meu cosseno do alfa seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nota, dentro do ciclo trigonométrico, o que acontece é que o seno simplesmente é o cateto oposto. E o cosseno simplesmente é o cateto adjacente. Então, isso eu vi na aula anterior. Vamos ver agora isso aqui. Como que ficaria? Cara, conforme eu vario esse ângulo alfa, notem comigo, o cosseno desse alfa simplesmente assombra, por assim dizer, que esse segmento, tá, do ângulo alfa faz no eixo X. Então, se eu aumentar e fizesse, por exemplo, um beta aqui, tá? Ou seja, aumentei o ângulo, agora é beta. Nota que o cosseno de beta seria essa sombra, ou seja, daqui até aqui, só, que eu vou chamar de belinha, sobre 1, porque o cateto adjacente muda, mas a hipotenusa continua igual, 1. Tudo bem? Ou seja, quão mais gordinho ficasse o meu ângulo, menor seria o cateto adjacente. Nota, quando é alfa, todo esse cara é o cateto. Quando é beta, todo esse cara é o cateto. Quando é esse teta aqui novo que eu fiz, o catetinho já fica pequeno. Então, o raciocínio é mais ou menos esse. Se eu pegar um ângulo menor que alfa, nota que ele vai bater lá na frente mais e o ângulo menor fez com que esse cateto aumentasse. Pessoal, acho que olhando por aqui fica meio óbvio que se eu for diminuindo o quanto eu puder esse ângulo alfa, esse cara vai cada vez chegar mais perto do ponto 1, 0, ou seja, aqui, e esse cateto vai ficar cada vez mais próximo do raio, que é 1. Por isso que eu digo, pessoal, que na circunferência trigonométrica do cosseno, o cosseno de 0 é 1. Não que aqui ele é 1, tudo bem? Ele sempre é 1, cosseno de 0 é 1. Mas isso facilita a minha visualização, tá? Agora, pelo mesmo raciocínio, quando eu vou aumentando esse ângulo, esse cateto adjacente que é o cosseno vai diminuindo, faz com que eu entenda que cosseno de 90 é 0, tá bom? Porque esse cara tenderia a 0, essa sombra tende a 0 quando eu chego aqui. Quando eu passo para o lado de cá, tá? A leitura dos meus queridos e amados catetos, ela já fica essa. Então, ó, um cosseno desse ângulo aqui é esse cara aqui. O cosseno desse ângulo aqui é esse cara aqui. Nota que ele começa a aumentar novamente, até que ele tende a 1. Porém, pessoal, eu estou em cima do sistema cartesiano ortogonal. Para cá não é 1, para cá é menos 1. Por isso que cosseno de 180, ó, cada vez vai aumentando até que chegaria a 180, que ele coincide com o raio. Por isso que é menos 1, tá? Passei para cá. Então, tá daqui até aqui. Nota que o cateto agora eu vou ler aqui, ó. E, de novo, ele começa a diminuir de tamanho, tendendo a 0. Tá? Ele é menos 1, indo para 0, é óbvio que ele está aumentando. Eu estou falando do tamanho dele, tá? Em módulo. Agora, se eu pegar um cara aqui no quarto quadrante, olha, o cateto começa a aumentar novamente, tá? Até que 360 ele chega a 1, que eu já sabia. Em suma, o ciclo do cosseno, vou fazer um ciclinho aqui, seria algo assim. Tá? Então, esse é o ciclo do cosseno.
Todos os valores do primeiro quadrante, pessoal, variam de 1 a 0. Eles são valores positivos. Os valores que variam entre 0 e menos 1, é óbvio, são negativos. Pensa, valores entre 0 e menos 1 são negativos. Entre menos 1 e 0, mesmo crescendo, são negativos. E aqueles já são positivos que variam entre 0 e 1. Beleza? Vamos ver o que a gente pode fazer. Alguns exemplos. Calcular, por exemplo, o cosseno de 1830 graus, tá? Eu pergunto para vocês quem é cosseno de 1830 graus. Primeiramente, primeira coisa para observar, tá? Esse cara tá na primeira volta? Não. Não tá na primeira volta. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Então, se ele não tá na primeira volta, eu tenho que descobrir a primeira determinação positiva. Ou seja, na primeira volta, quem é o arco côngruo a esse cara? Como que eu faço isso? 1830 dividido por 360. Quantos 360 cabem dentro do 1830? 5, tá bom? 5 vezes 360 vai dar exatamente 1800 graus. Sobra 30. Esse cara sobrou menor do que esse, então paro a conta aqui porque me interessa o resto. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que 1830 graus são 5 voltas completas, 360, 720, 1080, perdão, tá? 1, 2, 3, 4, 5 voltas e passa 30. São 5 voltas completas e com 30 sobrando. Então, na realidade, 30 graus é o ângulo que me importa estudar, porque 1830 é côngruo a 30 graus, beleza? São arcos congruentes. Então, na realidade, o meu cosseno de 1830 é a mesma coisa que meu cosseno de 30 graus, que está pronto, que é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Tudo bem? Opa, saiu da câmera ali, tá? Outro exemplo, se eu pedisse para vocês calcularem cosseno de menos, deixa eu pegar, menos 360, menos 480, tá? Quem é menos 480? Eu sei que não está na primeira volta e é um ângulo negativo, então vamos ajeitar esse cara. O que seria menos 480? Olha só, olha a manha. Esquece o menos. Faz 480, porque é maior que uma volta, dividido por 360, tá? Dá 1... que dá 360, sobra 120. Ou seja, positivamente falando, meus amores, positivamente falando, 480 tem uma volta completa e passa 120. Isso se eu for nesse sentido. Então, uma volta completa passa 120, que cai no segundo quadrante. Porém, é negativo, então é tudo pensado ao contrário. Eu vou fazer uma volta assim e passa 120 nesse sentido. Tudo bem? Ou seja, 480 graus, né, negativo, seria menos 120 menos uma volta. Tá bom? Beleza? 1 vezes 360 negativo, ainda menos 120. Isso vai dar 480, tá? Então, na realidade, esse é o meu menos 120 graus. Tá aqui, ó. Tá? Menos 120 é isso aqui, beleza? Tá. Então, cosseno de 480 negativo é igual a cosseno de menos 120. Professor, não ajudou nada. Claro. Calma, não terminei. Agora eu vou atrás de quem é o camarada, o irmãozinho desse aqui, né? Positivo. Cara, um jeito fácil de fazer isso é tu pegar o ângulo negativo e somar 360. Tu cai no mesmo lugar e, obviamente, tu tá indo pelo sentido positivo. Então, ó, 120 negativo somando uma volta, tá? Isso me dá quanto? Vai dar 240 graus. Quer dizer o quê? Se eu somar uma volta, dá o ângulo 240. Os dois são iguais, tá? Então, 240 é o ângulo indo por aqui, tá? Tem sentido também se eu pensar. 240 vai até aqui, com mais os 120 que eu contei até aqui, fecha 360, beleza? Então, cosseno de 240 graus. Então, esse cara é igual a esse, que é igual a esse. Tá, mas não ajudou ainda, professor. Vamos lá.
Agora eu vou tentar fazer a redução ao primeiro quadrante. Como que eu faço? Lembra, compara com o x mais próximo. Eu já estou num ângulo positivo, já estou no ângulo da primeira volta. Se eu cheguei nisso, agora basta comparar com o x mais próximo. Quanto que ele passa ou quanto que falta? Fácil. 240 está aqui, tudo bem? Aqui é 180, então tem 60 graus aqui. Isso é igual a cosseno de 60. Porém, o 240 é um ângulo que está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então, não é cosseno de 60, é menos o cosseno de 60. Tá? Que vai dar o quê? Cosseno de 60 é 1/2, então é menos 1/2. Beleza? Pode crer? Um beijo do gordo.